Vamos lá para a nossa próxima aula de História e Geografia? Mas antes da gente iniciar esse novo módulo, nós vamos dar uma relembrada no que a gente estudou anteriormente. Nós estudamos os tipos de agricultura. Primeiramente, a zona rural, né? Zona rural é lá no sítio, na fazenda, na chácara. E aí nós temos 3 tipos de agricultura. Agricultura familiar de subsistência, que é onde a família planta para o seu próprio consumo, usando os materiais simples, como a enxada, né, o arado, guiado por pessoas ou por animais, plantam para o seu consumo, se sobrar eles vendem para seus amigos, não contratam pessoas para trabalhar para eles. É um local pequeno, né, uma área pequena. A agricultura comercial familiar é onde as pessoas plantam para o seu consumo, sim, mas para vender também, pouquinho maior. Usa um pouquinho mais uma tecnologia, né? Usa um produto para crescer o alimento, né? O que eles estão plantando. Se precisar, contratam pessoas. Quem trabalha são as pessoas da família, né? Então eles vivem disso. Lá na agricultura de subsistência, familiar de subsistência, eles não vivem disso. Eles trabalham em outros lugares, mas eles plantam também. Na comercial familiar, eles vivem disso, tá? Então eles contratam pessoas quando a plantação é muito grande, né? Ou, nossa, deu bastante, né? Nós plantamos, aí precisa colher, não tem pessoal para colher, aí contrata só para aquele momento. E existe a agricultura patronal, né? Patronal, que são os patrões. Os patrões não fazem nada, eles tocam o negócio, eles organizam, administram o negócio. Então, tem lá aquela área bem grande, né? Que eles plantam uma coisa só. Por exemplo, vou plantar só café. É uma área muito grande, a tecnologia é muito moderna, com os tratores modernos, colhedeiras modernas, e ninguém da família trabalha ali. Eles contratam todo o pessoal, até para organizar, administrar, eles só ficam por trás observando, tá? Depois nós observamos o tipo, além da agricultura, a pecuária. O que é isso? Na agricultura eles plantam, vivem da plantação. Na pecuária eles criam o gado, criam animais para consumo? Sim. Para venda, para ganhar dinheiro? Também, tá? E aí, desses animais, né, da pecuária, eles fazem o quê? Como que eles ganham dinheiro? Vendendo a carne, vendendo leite, vendendo a lã, vendendo a pele, né? Então, para as indústrias, para as fábricas, fazerem os outros produtos. Por exemplo, o leite. Com o leite eu faço o quê? Queijo, requeijão, manteiga, né? Com o porco, a carne do porco, consumo a carne do porco, mas tem o bacon, tem a linguiça, tem a salsicha e assim por diante, tá bom? E agora nós vamos entrar na relação entre o campo e a cidade. O que tem a ver entre o campo e a cidade? Porque o campo estava lá, né? Eles trabalham lá no campo, a gente está aqui na cidade. Cidade é a zona urbana, campo, zona rural. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu preciso do campo para certas coisas, para eu sobreviver? O campo precisa da cidade? A zona rural precisa da cidade para sobreviver? Mas de que forma? Tudo isso a gente vai estudar agora, tá bom? Vamos colocar a data? Hoje é dia 21, né? Sexta-feira. 21 de agosto de 2020. A página é 119. Vamos lá que eu vou fazer a leitura. A relação entre o campo e a cidade. Nas aulas anteriores você aprendeu quais são as atividades desenvolvidas na zona rural. Agora vai conhecer mais sobre as paisagens e o modo de vida da zona rural. Em outras ocasiões a gente já estudou sobre as paisagens urbanas, lembram? Das casas, das construções, as ruas. Agora a gente vai observar as paisagens da zona rural, tá bom? Vamos lá.
Baseado no que estudou até agora em suas experiências pessoais, como você descreveria a paisagem na zona rural? Zona urbana, cidade, a gente já estudou as paisagens, as casas, as ruas, as construções, né? Observamos tudo. Zona rural, que paisagem você vê? Vamos pensar assim, acho que todo mundo já foi visitar um sítio, uma chácara, algum lugar de campo. Quando vamos imaginar que eu tô abrindo uma janela e eu tô nesse lugar, nesse sítio, nessa pousada, em algum lugar assim, e vou observar a paisagem. A paisagem é tudo que eu estou visualizando, certo? Eu não estou na cidade, estou no campo. O que você visualiza ali? O que você já viu do campo, na zona rural? Descrever é dizer como é, caracterizar. Então eu vou descrever. Eu abri minha janela, eu tô no sítio. Abri minha janela, eu vi árvores, flores, pássaros, o sol lindo, o gramado bem verdinho, um cachorro correndo, uma galinha ciscando. Imaginei, tá? Mas algo assim, estou descrevendo o que eu estou vendo ou o que eu vi, que eu visualizei da paisagem rural, bom? As paisagens da zona rural. Como você já observou, a zona rural tem paisagens em que predominam áreas agrícolas e pastagens para animais. Mas essas áreas não foram sempre assim. Antes de serem modificadas pelo trabalho das pessoas, havia nelas apenas elementos naturais, tais como os morros, as florestas, os campos e os rios. A gente também já estudou sobre ambiente construído e o ambiente natural. Então, antes de ter tudo isso, antes de eu estar dentro de uma casa, abrir a minha janela lá no sítio e observar a paisagem rural, ali não tinha nada. Eram montanhas, morros, florestas, tudo natural, onde o homem não tinha modificado, o homem não tinha mexido ainda. Depois, quando o homem vai lá, mexe, constrói, modifica, fica da forma que a gente visualiza quando a gente vai passear nesses lugares, tá? Então vamos lá, página 120, coloca a data. Veja algumas paisagens nas quais os elementos naturais são predominantes. O que predominantes? A gente visualiza assim logo de cara, ele predomina, é o que tem mais, tá? Então, ó, elementos naturais, o que tem mais ali naquela imagem? Primeira imagem, a floresta amazônica, lá em Roraima, tá vendo? Em 2012. Olha quanta área verde, ó, 2012. Será que hoje ela tá assim? Segunda imagem, a área do Cerrado, em 2009, lá no Mato Grosso. Olha só, elementos naturais. O que tem aí? Tem uma, duas, três, quatro, que eu visualizo 4 árvores, uma tá seca. E lá no fundo tem uma área verde, a grama toda queimada, né? O céu limpo, que não vai chover, que deve estar um calor, né? Lá embaixo, na terceira imagem, a área de Caatinga, em Varzinha, Rio Pires, na Bahia, em 2014. Tem a parte verde, né? Algumas áreas ali, algumas plantas, tem cactos, a terra completamente seca, né? Não dá a impressão que ela tá aí toda seca, com falta de chuva, né? Essa árvore também tá sequinha, judiação. Tem um morro lá no fundo. Então, o que predomina? Predomina as áreas verdes aí, mas também eu tô visualizando, o que me chamou a atenção foi a terra, né? A terra bem seca. Área de Pampas, em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, em 2011. Olha só, predominância aí dos elementos naturais. Uma área toda verde, né? Tem algumas elevações, né? Algumas árvores lá no fundo, céu limpo também com algumas nuvens, mas poucas árvores, né? Olha a diferença da natureza dessas 4 imagens. São elementos naturais, não foram modificados pelo homem, é da própria natureza aqui, tá? Então, mas elas são diferentes. Eu estou vendo, eu estou visualizando de forma diferente. Cada uma com os seus detalhes, cada uma com a sua predominância, cada uma com
o seu excesso ou falta de elementos naturais ali, por exemplo, de área verde, né? O céu tá diferente, né? O tipo de verde da natureza tá diferente. À medida que a população cresce e aumenta a necessidade de alimentos e matérias-primas, muitas dessas áreas naturais são substituídas por fazendas e sítios. Então, antes dos sítios, das fazendas serem construídos, era assim, pura natureza. Depois o homem vem e modifica todo esse ambiente, constrói o sítio, a fazenda, a usina, e aí acaba que destrói tudo isso, né? Ler. Para conhecer mais sobre a vida e as atividades da zona rural, preste atenção à letra de uma canção interpretada por uma dupla sertaneja bem tradicional, Pena Branca e Chavantinho. Então vamos lá na página 121, coloca a data. Tem a letra da música, que se chama Vida no Campo. Eu vou ler e vou pedir que vocês releiam aí. Na nossa aula, eu vou colocar a música para vocês ouvirem, tá bom? Então vamos lá. Preste atenção à letra da música. Depois a melodia, durante a nossa aula online, a gente ouve, tá? O galo cantou, é de manhã. A barra do dia dourada vem surgindo. Clareou, a passarada acordada fazendo festa. Natureza sorrindo. A vida no campo é fruta madura. A amizade é coisa pura. É mel no coração. Gado no curral, cuscuz com leite, café com queijo. Eu gosto é de requeijão. Vou lhe falar, não troco essa vida por nada nesse mundo. Não saio desse lugar. Quando é meio-dia, a cigarra enche o mundo de som. Na maior alegria, anoiteceu. Na prosa do compadre, o bezerro foi a onça quem comeu. Olha que lindo! Então aqui ele está descrevendo o campo, né? Leia novamente com calma, volte o vídeo, ouça minha leitura novamente. Preste atenção que a gente vai conversar sobre essa letra da música. O que você entendeu? O que você... ouça a minha leitura, feche os olhos e pense nesse momento que a letra está dizendo. E faça a leitura novamente, tá bom? Barra do dia quer dizer linha de luz que se forma nos horizontes ao nascer do sol. Sabe ali aquela linha, aquela faixa em que o sol nasce? Ele vai nascendo, ó, imagina aí, ele vai nascendo, tudo lindo, laranja, amarelo, meio avermelhado, né? Então, essa é a barra do dia que ele menciona aqui na letra da canção. Depois, você vai partir para a atividade 1, depois de ler bastante essa letra, tá bom? Agora, com base na letra da música, Vida no Campo, responda as questões. A. Que modo de vida está sendo descrito na canção? Que modo de vida é esse? É um modo de vida das pessoas que vivem na cidade? É um modo de vida das pessoas que vivem no campo? Faz parte da zona rural? Faz parte da zona urbana? O que você acha? Leia novamente. B. Como você imagina a paisagem rural que aparece na letra dessa canção? Por isso que eu disse, leia, ouça a minha leitura com os olhos fechados, imagine esse lugar e responda a letra B. C. Você já esteve em um lugar como esse? Não precisa ser exatamente, mas um lugar de campo, que tem o nascer do sol, que tem animais, que tem área verde, tem flores, que tem rios, tá? Coloca aí na letra C. Vamos para a página 122. Produtos artesanais da fazenda. Agora nós vamos descobrir o que se produz em uma fazenda, tá bom? A letra da canção, interpretada por Pena Branca e Chavantinho, diz que as pessoas do campo consomem queijo, requeijão, cuscuz, mel, café e leite. E esses produtos não vêm da cidade, eles são produzidos ali mesmo,
de forma artesanal. Vamos ver o que é artesanal? Aquilo que é feito manualmente, não industrializado. Então, eu moro lá na fazenda, eu tenho umas vaquinhas, eu vou lá, tiro o leite da vaquinha e eu mesmo vou produzir o queijo, o requeijão, a manteiga, o iogurte para o meu consumo. Então, eu estou produzindo esses alimentos artesanalmente, manualmente, não preciso de máquina, com as minhas mãos. Eu estou fazendo. Isso é artesanal, quando eu faço com as minhas mãos, tá bom? Muitas famílias rurais não produzem apenas para o próprio consumo, mas também para vender na cidade. E isso é muito importante para elas, pois aumenta a sua renda. Renda é o dinheiro recebido em troca do trabalho ou serviço prestado. Por exemplo, eu tenho algumas vaquinhas. Eu tiro o leite, aí eu vou fazer queijo. Vou fazer queijo para eu comer, para minha família consumir. Mas aquela quantidade de leite que eu tirei deu para fazer um montão de queijo. O que eu vou fazer? O queijo vai estragar. Então, eu vou vender. Vou vender para quem? Para os meus amigos, para os meus conhecidos que moram na cidade. Por que não? Que são meus vizinhos de sítio, por que não? E com isso eu vou ganhar um dinheirinho. Não é um dinheiro que eu vou sobreviver e pagar as minhas contas, mas é um dinheirinho extra. Então, nas fazendas as pessoas produzem esses produtos artesanalmente e vendem também. Por exemplo, eu planto acerola. O que eu faço com a acerola? Faço suco, faço a polpa, né? Para fazer suco. Mas tem um monte. E aí? Eu posso vender para meu amigo, para minha amiga, que mora em outro lugar, na fazenda, na cidade. Eu planto framboesa. Nossa, tem um monte de framboesa lá no quintal do meu sítio. E aí eu vou lá colher. Nossa, framboesa dá pra fazer o quê? Dá pra fazer geleia. Eu vou fazer geleia. Aí eu faço geleia, um monte de pote de geleia. E agora, o que eu faço com esse monte de pote de geleia? Eu posso vender a geleia. Vai me render um dinheirinho? Vai. Então, isso é o que acontece com quem produz os alimentos na fazenda, tá bom? Olha só, produção de queijo fresco na zona rural do município de São João Batista da Glória, em Minas Gerais, 2011. Eles estão produzindo o queijo fresco, sabe aquele queijo branquinho, gostoso? Então, produzem lá na fazenda. Para quê? Para eles consumirem e para eles venderem, uma renda extra. Extra é um dinheirinho a mais, que tá sobrando ali, tá? Atividade 2. Luan e seus amigos foram passear no sítio do avô de Edgar, que os convidou para tomar um lanche da tarde. Encontre e pinte na ilustração a seguir os produtos que podem ser feitos artesanalmente na zona rural. Então, olha só, tem um desenho aí. Você só pode pintar aqueles produtos que eu posso fazer lá na zona rural, na fazenda ou no sítio. Então, olha só. Geleia. Eu posso fazer lá no sítio a geleia? Se eu plantei uns moranguinhos, fazer geleia de morango, a framboesa, fazer geleia de framboesa. Se você acha que sim, pinte. Doce de leite. Eu posso fazer o doce de leite lá na fazenda? Doce de leite vem do leite. Eu preciso do leite. E aí, posso? É produzido na zona rural? E a goiabada? Eu faço goiabada com o quê? Eu tenho que comprar alguma coisa lá no mercado para fazer a goiabada? O açúcar. Mas eu utilizo o quê? O que é a matéria-prima da goiabada? A goiaba, que tem lá um pé de goiaba que tá perdendo, tá muito madura. Eu vou colher para não estragar e vou fazer o quê? Doce de goiaba, em pote, né? A goiabada. Manteiga. Eu posso fazer a manteiga lá na minha fazenda, no meu sítio? Manteiga, qual que é a matéria-prima da manteiga mesmo? É o leite? Ou é a carne? É o quê? Eu posso fazer a manteiga lá? E o queijo? Eu posso fazer o queijo lá no meu sítio? E esses biscoitinhos aqui? Eu posso fazer esses biscoitinhos lá no meu sítio? Posso? Eu posso pegar o leite lá da minha vaquinha para fazer esses biscoitinhos? Eu posso... Não sei se esse biscoitinho for saboroso, né? Colocar um sabor, eu posso pegar o moranguinho que eu plantei? E aí? Eu posso pegar a goiaba
que eu plantei e vou colocar nos meus biscoitinhos para fazer um biscoitinho com goiaba? Será que eu posso fazer lá? Pensa aí, o que você achar que eu posso produzir artesanalmente com as minhas mãos lá no meu sítio, na minha fazenda, você pinta, tá bom? Página 123. A interdependência entre o campo e a cidade. Interdependência. Que palavra é essa? Interdependência é quando um depende do outro. Vou te dar um exemplo. Eu dependo de você para assistir a minha aula. E você depende de mim para aprender o que está na minha aula, o que eu estou te ensinando. Viu? Um depende do outro. Eu dependo de você e você depende de mim. O campo e a cidade é a mesma coisa. O campo, a zona rural, depende da cidade para algumas coisas e a cidade depende do campo para algumas coisas. Por exemplo, eu preciso de uma enxada porque a minha quebrou. Para carpir o meu quintal lá no meu sítio, no campo. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá na cidade comprar a enxada. Então, eu preciso da cidade para eu comprar a enxada, certo? Aí, a cidade, ela depende de mim? Depende. Por quê? Porque ela precisa comprar o meu leite, o meu alface, o meu morango que eu tô plantando para ela vender lá na cidade, para vender lá no supermercado, tá? Então, o campo depende da cidade para algumas coisas, a cidade depende do campo para algumas coisas. Isso se chama interdependência, quando um depende do outro, tá? Você aprendeu que as zonas rural e urbana têm paisagens diferentes e que em cada uma delas se desenvolvem atividades também diferentes. Porém, há uma grande interdependência entre elas. Interdependência, relação de dependência entre duas pessoas ou coisas. Primeira imagem, a paisagem urbana, na Avenida Paulista, em São Paulo, 2013. Olha só, urbana, a cidade, olha a quantidade de veículos, os prédios, as construções, né? E a paisagem rural, que é o gado pastando em Dracena, São Paulo, em 2005. Olha só, não tem construções, tá? É uma área rural, uma paisagem rural. Tem o gado, tem as plantações, ok? Não é só o campo que fornece alimentos e matérias-primas para a cidade. Muitos produtos fabricados na zona urbana são também utilizados na zona rural. Enxadas, arados, tratores e outras máquinas agrícolas. Produtos químicos, computadores, roupas, sapatos, telefones, combustível, aparelhos elétricos, como televisão e rádio, entre muitos outros. Tudo isso eu preciso lá no meu sítio. Quem me fornece? A cidade, a zona urbana, tá? Olha essa casa pequena, tem uma plantação de hortaliça no Rio de Janeiro. Hortaliças são as verdurinhas, né? Que tá plantada aí na casa, é numa cidade, ó. Aproveitou o quintal de terra e fez a plantação. Vamos para a página 124. A produção de sapatos é um bom exemplo de interdependência entre o campo e a cidade. Observe as etapas de fabricação do produto. Então, aqui eu tenho as 3 etapas para fabricar o produto, ó. Alguns sapatos são feitos de couros de animais criados no campo. O animal é abatido e o seu couro é levado para o curtume, geralmente localizado na zona urbana, onde é tratado. Olha só, trata o couro, limpa o couro, depois vai para a indústria lá na cidade para produzir o sapato e depois das indústrias vendem para as lojas para a gente comprar o sapato. Esse é o caminho que leva à finalização do produto, o sapato que a gente compra lá na loja. Então, você hoje vai descobrir de onde vem o sapato, né? Vem lá do couro, do gado, que é tratado, depois vai para a fábrica, para a indústria, e depois das indústrias vai para as lojas na cidade e vendem para o consumidor, que somos nós, tá bom? Na página 125 tem a atividade 3, coloque a data aí. Você vai fazer a leitura das imagens, tá? E vai responder a letra A e a letra B, ok? Leia com atenção, é necessário voltar o conteúdo, ok?
E você vai fazer a atividade da 126 só a letra C. Então, olha só, não é para fazer o em casa, tá? É para fazer da 126 só a letra C, tá? Então, página 125 inteira e 126 a letra C, ok? Estudem o conteúdo, releiam, leiam, façam as atividades com muita atenção, leia tudo que você escrever nas suas atividades, tá? Estudem, a gente vai tirar todas as dúvidas e fazer as correções em aula online. Se for necessário, manda uma mensaginha para mim, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a nossa aula.